Vou chamar a Jussara Soares para participar da entrevista. Oi, deputado, boa tarde, que bom ter aqui o senhor com a gente hoje. Deputado, onde o senhor avalia que o presidente Lula e o PT erram nessa comunicação com os evangélicos? E mais, qual é o peso desse desfile, embora o governo e o PT dizem que não tem nenhuma responsabilidade sobre ele, podem atrapalhar, ampliar esse distanciamento com os evangélicos? Jussara, eu tenho pago um preço político muito caro, porque eu levantei uma bandeira dizendo que a igreja não é de direita e a igreja não é de esquerda. E eu comecei uma campanha para nós tirarmos a igreja dessa polarização política. Ou seja, a igreja ela está acima dessa discussão. E isto facilitou, obviamente, o próprio governo, porque com esta campanha nós jogamos luz a um processo de destruição interno que estava acontecendo na igreja por causa de política, aonde irmãos nossos que votavam em Lula estavam sendo excomungados, excluídos. Eu comecei esta campanha nacionalmente. Isso está repercutindo. Agora, o governo, ele erra quando ele se permite confundir com o progressismo identitário. Quando ele permite ser confundido com esses movimentos progressistas de ataque ao conservadorismo, de ataque à família, não é? São esses movimentos que encontram guarida na esquerda que fazem com que a esquerda ela não consiga falar com os conservadores da igreja. Por quê? Porque todos os movimentos do progressismo identitário, seja feminismo, seja aborto, não é? Seja uma possível liberação de drogas, alguma coisa nesse gênero e nesse sentido, encontram guarida na esquerda. Então, por mais que o presidente Lula possa não ser, ele, Lula, um progressista, e eu até acredito que ele não é, que ele seja conservador, até porque a esquerda de onde Lula vem é a esquerda sindical, e lá não há progressismo identitário, não é? Lá não há nenhuma agenda woke. Na verdade, ali existe o conservadorismo, mas mesmo assim, Lula não vai conseguir falar com a igreja, Lula não vai conseguir dialogar com a igreja enquanto continuar aderindo à sua bolha. A minha pergunta eu até lhe falei isto em uma pergunta que você me fez ontem, Jussara, como uma excelente jornalista que você é. Quantos votos que Lula perderia se ele tivesse sido cuidadoso em não ir, ele, Lula, no desfile da Acadêmicos de Niterói? Quantos votos que ele perderia? Nenhum, Jussara. Até porque a esquerda não tem outro candidato, a extrema esquerda não tem outro candidato. Agora, quantos votos que ele deixou de ganhar ou que ele perdeu por estar nesse desfile, e ao estar nesse desfile é como se ele tivesse comungado com todos os ataques que foi feito. Repito, não foi só a igreja evangélica, foi aos cristãos, aos conservadores e à família brasileira. Ora, não quer que haja barulho? Esse país ele é um país conservador, esse país é um país cristão e esse país é um país que valoriza a família. Aí vem os diretores do PT dizendo que não vai ter barulho nenhum. Jussara, eu que não sou bolsonarista, sou de direita, eu sou conservador, eu me revoltei. Ou seja, a revolta, Lula conseguiu, com essa falta de cuidado, o seu entorno conseguiu, com essa falta de cuidado, começar um movimento que transcende o bolsonarismo. Então, este movimento de revolta e de sinalização de que nós não concordamos com o que nós vimos
não é um movimento bolsonarista apenas. Ele é um movimento daqueles que são conservadores e não são bolsonaristas, são de direita e não são bolsonaristas, valorizam a família e não são bolsonaristas e que se sentiram ofendidos e se sentiram atacados. O PT calculou mal e se prepare, porque isso vai ter sinais nesta eleição. Até porque direita e esquerda, centro-direita e esquerda, vão disputar voto a voto até o final. Então, qualquer derrapada vai sim ser refletido nas próximas eleições. O senhor foi muito direto, deputado, disse que vinha num trabalho Lula de aproximação com os evangélicos, com muita dificuldade. A gente viu que esse desfile, o senhor mesmo disse que foi desastrado, que se Lula não tivesse ido, não teria perdido o voto, mas como foi, pode ter perdido o voto. Foi a pá de cal para encerrar uma relação de Lula com os evangélicos, ou pelo menos fazer com que Lula tente recuperar uma aproximação com os evangélicos? O senhor acredita que a partir de agora fica muito difícil retornar ao estágio anterior? Eu não tenho dúvida, Uribe, de que a pá de cal está posta. Eu não tenho dúvida. E isso é muito ruim para a democracia. É muito ruim porque acaba que o campo evangélico acaba se firmando em um lado da polarização como se esse lado fosse o enviado de Deus e não é.